Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e hoje a gente vai conversar sobre como estudar para concursos quando você não tem questões de provas anteriores para fazer. Vamos lá, qual a situação aqui? Você resolveu estudar para um concurso e você abriu o edital, você viu que tem várias matérias lá, sempre cai língua portuguesa, direito constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico, né? Essas matérias aí que são matérias mais básicas, sempre estão presentes e tal. E aí você chegou lá numa matéria que é muito estranha. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu fiz o concurso da CGU, caiu lá uma matéria que era assim: responsabilidade das pessoas jurídicas por atos ilícitos. Esse era o nome da matéria. Tinha, sei lá, umas 10 questões sobre essa matéria. Ou você vai estudar lá e tem assim: regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Ou então, lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Alguma matéria que é uma coisa estranha e muito específica, muito peculiar daquele concurso. E quando você olha aquela matéria, bate logo uma preocupação. Que é, primeiro, encontrar o material, mas hoje isso não é mais tão difícil assim. Você, nos bons cursos preparatórios, você tem material para se preparar. Mas tem a segunda preocupação que é, como eu vou encontrar questões daquela matéria para resolver? Porque muitas vezes não tem, porque aquilo nunca caiu em concursos antes, e quando tem, é pouca coisa. Eu vou te dar uns exemplos aqui. Eu dei aula de legislação específica por muito tempo. Vários cursos de regimento interno de tribunal, por exemplo, eu preparei, né, material em PDF, gravei videoaula e tal, e beleza. Só que, o que acontecia? Quando eu terminava de preparar o material escrito, aí eu ia elaborar questões, e eu criava algumas, outras eu pegava de um concurso anterior que teve ali, mas ainda ficava muito pouco. Aí o que é que eu fazia? Pegava questões, no caso de regimento interno de tribunal, eu pegava questões de outros tribunais e fazia as adaptações necessárias para que você tivesse lá no material uma questão que dissesse respeito àquela regra que você estudou. Mas ainda assim não tinha muita questão. E muitas vezes os alunos vinham me perguntar: professor, eu resolvi todas as questões que tem lá no material, e agora o que é que eu faço? E eu nunca soube dizer o que é que você podia fazer para isso. Então eu fui atrás de desenvolver alguma metodologia, de pensar num jeito que te ajudasse a conseguir de alguma forma exercitar aqueles conhecimentos, mesmo sem ter questões para poder resolver. Então eu vou te dar aqui alguns pontos, algumas ideias do que você pode fazer quando não tem questões anteriores para você estudar determinada matéria. Uma das coisas que você pode fazer, tá, é buscar questões inéditas que tenham sido elaboradas por professores ou por pessoas que estão trabalhando na preparação para aquele concurso. Você vai encontrar essas questões inéditas em materiais em PDF, tá? Na maioria das vezes você vai encontrar. Você vai encontrar também em bancos de questões, são sites de questões. Hoje estão começando a colocar questões inéditas também. Então você já encontra, mas não uma quantidade ainda grande, tá? Mas você encontra. E você vai encontrar em simulados. Os simulados, na maioria das vezes, são realizados por meio de questões inéditas. Existe uma desconfiança muito grande em relação à qualidade dessas questões inéditas. E eu já te digo, olha, a qualidade da questão é a qualidade do trabalho feito por quem elaborou. Só que você também não pode querer que todas as questões sejam maravilhosas, muito bem feitas e desafiadoras, porque nem as questões de concurso são assim, né? Até a banca examinadora faz besteira. Eu resolvi a prova da PRF em 2019, na hora, né? Eu brinco que é a resolução de prova fumegante, que a prova chega na mão da gente fervendo e o povo esperando para saber a resposta e tal. Na época eu trabalhava lá no Estratégia ainda, né? Tava lá na sede do Estratégia com os colegas, cada um resolvendo as questões ali da sua matéria e tal. E teve uma questão da prova da PRF 2019 que foi assim. A banca perguntava, ela dizia o seguinte: vários órgãos da Presidência da República são responsáveis por uma determinada política lá. Isso era uma questão que foi elaborada com base num decreto, um decreto que nem está mais em vigor, ele foi revogado depois e tal. Mas ela dizia isso: vários órgãos são responsáveis por tal coisa. E eu dei essa resposta como errada. Por quê? No decreto se estabelecia a responsabilidade em 3 órgãos. Só que o terceiro tinha sido revogado, ficaram 2.
Aí eu pensei, ué, são 2, não são vários, né? Não são vários, são só 2. E dei a resposta como errada. E a banca deu como certa. E eu fiquei ali, né? Eu disse, pô, velho, são só 2, porque ela tá dizendo que são vários e tal. Aí eu fui conversar com várias pessoas. Conversei com outros professores, conversei com um monte de gente. Quem me deu a resposta foi o professor Décio Terror. Aí eu, Décio, olha a situação. Tá aqui, né, a banca dizendo que são várias, mas na verdade só são 2. E aí, cara, o que é que eu faço com esse negócio? Aí Décio falou assim, Paulo, olha, quando a gente diz são vários, a gente tá querendo dizer que existe uma variedade. E quando tem 2, já tem variedade. Aí eu, putz, né, fiquei assim, né? Aí ele disse assim, mas pô, é sacanagem essa questão, né? Sacanagem. Eu pensei, realmente, pô, sacanagem essa questão. Não tem pra que a banca examinadora elaborar uma questão desse jeito, falando que são vários, que o negócio são 2. Precisa dizer que são 2, precisa dizer os nomes dos 2, sei lá, qualquer coisa. Às vezes a gente vai fazer questões e elas são desse jeito mesmo, elas são meio mal feitas, meio mal elaboradas mesmo. E a vida é assim. Às vezes você se sente injustiçado quando sai da prova. E, pô, acontece. Muita gente passa por isso, infelizmente. Então, quando você for fazer uma questão inédita que o professor elaborou lá no seu material em PDF, ou no seu simulado e tal, gente, vai com calma também, tá? Vai com calma, porque o professor é um ser humano. Às vezes ele vai elaborar uma questão que não é tão boa assim, mas é melhor do que nada. É melhor do que você não ter questões para treinar. Mas beleza. Essa é uma das coisas que você pode fazer. Buscar simulados, buscar sistema de questões que traga questões inéditas. Uma outra coisa que você pode fazer também é você elaborar questões. Isso é um pouco mais trabalhoso, mas funciona. Só não dá para você fazer para todas as matérias que você está estudando, porque aí senão é que nem fazer resumo. Você pode até fazer resumo para uma matéria se você está estudando 10. Agora, se você fizer para 5, aí o negócio já complica o meio de campo, você não vai conseguir estudar mais nada, porque demora muito tempo. E elaborar questões também demanda tempo, também demora. Mas veja, quando você já for um concurseiro um pouco mais experiente, né, uma pessoa um pouco mais de vivência nesse mundo dos concursos, você vai perceber um dado interessante, que as questões de legislação específica, e eu estou falando aqui de legislação específica, mas isso vale para outras matérias também, tá? Mas essas questões obedecem um determinado padrão. Elas têm um certo padrão, porque elas não permitem que o examinador tenha nenhum grau de criatividade. Pode parecer uma loucura, mas não é. Presta atenção. Quando um sujeito vai elaborar uma questão de concurso, ele é contratado pela banca examinadora, a banca vai lá, ó, você tem um contrato aqui, você tem que me entregar 200 questões de direito administrativo, e dessas tem que ser 50 fáceis, 50 difíceis, 50 bem difíceis e 50 o pão que o diabo amassou. Aí o cara vai lá elaborar as questões, e geralmente ele é um especialista no assunto, aí o que é que ele faz? O cara abre 18 livros de direito administrativo na frente dele, né? Enche aquela mesa de jantar de casa de livro de direito administrativo, aí vai. Ó, essa teoria tem aqui, não tem aqui, essa outra, não sei o quê, isso aqui é uma interpretação da lei número tal, que papapá, blá, blá, blá. Aí o cara vai lá e as questões que são desse nível pão que o diabo amassou, ele elabora desse jeito, cara. Ele vai na doutrina de um, na doutrina de outro, não sei o quê, pega uma teoria que só um cara que fala e vai trazendo e vai construindo daquela forma. Agora imagine que o mesmo sujeito seja contratado pela banca examinadora para elaborar 50 questões sobre o regimento interno do TRT da 8ª região. O que é que ele tem como matéria-prima para elaborar aquelas questões? Eu vou dizer o que é que ele tem. O regimento interno do TRT da 8ª região. Ele não tem mais nada. Não tem livro, não tem jurisprudência, não tem doutrina, não tem arrazoados, não tem videoaulas, não tem. Ele só tem a letra fria do regimento interno do TRT 8. Então, a criatividade desse examinador, ela está podada, ela está muito limitada. Ele vai elaborar questões estritamente baseadas no que está escrito naquela norma. Ele não pode ir além daquilo. Ele não tem como ir além daquilo. Ele vai elaborar questões estritamente com base no que está escrito. E ao fazer isso, ele pega o regimento, olha, coloca na questão, olha, coloca em outra questão, olha e coloca em outra questão.
Então, quando você estudar essas matérias e tal, estudou várias vezes, né? Por exemplo, o regimento interno do tribunal é um bom exemplo, porque os regimentos eles têm uma lógica que é comum, mas as regras são diferentes. É assim, ele tem uma lógica que diz lá, por exemplo, como é a composição do tribunal. Só que o número de componentes varia de um tribunal para o outro. E o número de componentes é o que cai na questão, você entende? Então você pode entender como é que funciona o tribunal, o que é um desembargador, como é que eles decidem, o que é um órgão especial, o que é um pleno, o que são as comissões, o que são as turmas, as câmaras, sei lá o quê. Aí isso vai facilitar? Vai. Mas se você não estudou o regimento daquele tribunal especificamente, não adianta. Não adianta. Porque o que cai é o específico. Agora, se você entender a lógica, você vai conseguir estudar mais rápido. E é do mesmo jeito. Você entende a lógica da elaboração de uma questão sobre legislação específica, as coisas vão ficando mais fáceis para você. As coisas vão ficando mais claras para você. E você tem condições nessa situação de elaborar questões. Ah, professor, mas para que eu vou elaborar a questão? Eu vou resolver a questão que eu mesmo fiz? Sim, só que depois. Deixa esquecer. Deixa esquecer. Aí você vai lá e resolve as questões. Então, eu posso te dar algumas ideias de como fazer isso, mas você vai ter que construir um método, tá? Você vai lá, estuda uma aula em PDF. Estudou um material em PDF. Ah, meu material aqui é sobre o capítulo X do Regimento Interno do Tribunal. Vai lá, no final, elabora umas, se for múltipla escolha, elabora, sei lá, umas 20 questões. 30, se você estiver animado, se a aula for maiorzinha e tal. Vai lá e elabora as questões. Você vai lá e, não, questão número 1, tal coisa, não sei o que, questão 2, só elabora, anota o gabarito, junto, né? Junto não, né? Assim, separado, para você não olhar, né? Sem querer. Aí você vai lá e fecha aquilo ali e vai estudar outra coisa. Espera, tipo, sei lá, uns 15 dias, um mês, talvez. Aí você, na sua revisão, você para resolver as questões que você fez. Isso funciona. Claro, tem uma coisinha ou outra que você vai lembrar na hora que você estiver lendo o que você fez e tal. Vai vir na sua memória uma coisinha ou outra, aqui ou ali. E beleza, tá? Não tem problema não. Mas no geral, tá? Vai ter sim uma utilidade aquilo dali. Tá? Vai funcionar. E além disso, você precisa também desenvolver e dominar metodologias de revisão que não dependam da não dependam da resolução de questões. Porque se não tem questão para resolver, não tem questão para resolver. Não tem o que inventar. Você vai lá, né? Você vai lá e faz revisão de outra forma. Que formas são essas de fazer revisão que vão além da resolução de questões? Porque, olha, eu acho que a resolução de questões é a melhor forma que tem, na minha visão. Porque ela é um treinamento de como você vai colocar aquele conhecimento em prática na hora de fazer o concurso. Então, fazer o concurso é o quê? Resolver questão. Né? Fazer o concurso é resolver questão. Então, você vai lá, vai resolver e beleza. Né? Aquilo ali vai dizer para você se você tem alguma deficiência. Ah, errei a questão e tal. Então, beleza, você vai perceber, eu tenho uma deficiência, eu entendi isso aqui, eu não entendi, então eu vou voltar, vou reler o resumo e vou voltar para cá e vou continuar resolvendo. Ok. Agora, se não tem questão para resolver, não tem questão para resolver. E aí você pode ir além fazendo outras coisas. Aí, uma das coisas que você pode fazer é reler os resumos daquelas matérias que você estudou. E olha, eu vou dizer a verdade para você, tá? Na minha época de concurseiro, nem sempre eu consegui, vamos dizer assim, resolver uma grande quantidade de questões sobre todas as matérias que eu estava estudando, não. Muitas vezes eu precisei passar pela teoria rapidamente, porque tinha pouco tempo, e no final eu resolvia algumas, lógico, mas não era uma coisa que eu ficava ali muitas horas resolvendo, não. Eu hoje faria diferente, eu faria um esforço maior para resolver mais questões. Mas naquela época foi o que eu consegui fazer. Agora, se você tem essa oportunidade de resolver muitas, resolva muitas. E se você não tem questões para resolver, aí você faz outra coisa, pega o resumo e vai ler. Isso aí me ajudou demais. A releitura dos resumos, depois de um tempo que eu já tinha estudado aquele assunto, me ajudou demais a reavivar certos temas e tal. Hoje você tem até outras opções. Mapas mentais, né? Muitas matérias dos cursos preparatórios aí já tem
mapas mentais que vêm junto com o material. Você pode pegar o mapa mental e ali vai ter, né, pelo menos a parte da memorização e tal, de uma maneira organizada, de uma maneira, assim, que tem uma lógica. Tá? Ela vai ajudar você a relembrar toda a lógica daquela norma ou daquela matéria ali que você está estudando. Resumos, mapas mentais. Você pode também utilizar os grifos e as marcações que você fez quando estudou. Recomendo muito que você estude seu material em PDF fazendo marcações. Não vai também ser o maluco das canetas coloridas que sai marcando tudo. Eu nem recomendo que você estude no papel, né? Melhor estudar no meio digital, é mais prático, né? Mais econômico também. Mas não sai marcando tudo, não. Tá? Vai com calma, não sai marcando tudo feito um desesperado, não. Vai com calma. Marca o que realmente importa e marca aquilo que você olha e tem certeza que vai esquecer. Essas coisas aí são aquelas que você olha e sabe que vão sair da sua cabeça, né? Essas daí tem muito valor. O que mais você pode fazer? Né? Aí é justamente esse o ponto. Você grifa, você marca, e no momento de revisar, você volta para aquilo que você marcou. Você vai reler as suas marcações, seus grifos, suas anotações, seus apontamentos. É para isso que eles servem, tá? Não é só para... Porque tem gente que grifa para tentar prender a atenção, né? A pessoa tá lá, assim, né, lendo material, aí ela começa a ler, né? Faz poderes administrativos, aí faz BBB, fora, Carol Conká, Nego Di, não sei o que lá. Não, opa, voltei, né? Aí ela volta lá pro material e... os poderes administrativos e Gilberto vai ganhar o BBB, não sei o que. Então, para quem tem esse tipo de problema, às vezes a pessoa quer grifar, né? Aí ela pega um negócio colorido, né? Um marca-texto colorido, aí ela quer sair marcando para ver se prende a atenção dela, né? Gente, quem tá com problema de concentração nesse nível, é assim, ou você não tá dormindo bem, né? Se exercitando de maneira adequada, se alimentando direito, tá com algum problema na sua cabeça, ou você precisa de ajuda profissional, porque pode ser uma questão emocional, de ansiedade, né? Falta de concentração está muito relacionada à ansiedade. Porque o que acontece é que você está aqui agora, mas a sua cabeça já está no daqui a pouco. A ansiedade é isso, né? Excesso de futuro. Então, se você vai estudar, pega a canetinha, tal, e você não consegue progredir, não consegue andar, não consegue se desenvolver, então aquela parada ali pode estar sendo um problema para você. Aquilo ali pode estar levando você a um outro lugar. E, às vezes, o problema só se resolve com ajuda profissional mesmo. Eu não estou brincando, tá? É sério isso aí. A gente, às vezes, fala de ansiedade, de problema de concentração brincando, né? Mas dessa vez eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Muitas pessoas vão precisar de ajuda, né, terapêutica, às vezes até tomar remédio e tal, para poder lidar com essas demandas do dia a dia e se concentrar nas tarefas que a pessoa se propôs a fazer. Ok? Além disso, tá? Além disso, nos seus estudos, na sua revisão, pode ser necessário, em alguns casos, voltar para o material completo. Agora, se você estudou pelo material em PDF, eu recomendo que antes de voltar para o material completo, se você, né, percebeu que não aprendeu bem determinado tema, que você vá para a videoaula. Porque na videoaula você vai conseguir ter um contato mais rápido com aquela matéria. Assistir videoaula geralmente é mais rápido do que ler PDF. Depende da videoaula, depende do PDF, depende da pessoa também, né? Tem gente que lê muito rápido também e tal. Mas geralmente a videoaula vai ser mais rápida e vai ser mais fácil você encontrar aquele segmento específico para tratar aquele tema que você está pretendendo atacar. Então você volta para a videoaula e aí você, né, assiste aquela videoaula e tal, ou assiste a primeira vez, ou assiste de novo, e ali você vai conseguir relembrar, né, certos pontos, botar os pingos nos is ali, para aquele conhecimento ficar consolidado ali na sua cabeça. E se não tiver jeito, você volta para a videoaula, de toda forma. E se não tiver jeito, você volta para o material em PDF, né, completo. Tente não ler a aula inteira, lê só aquele tema ali que você está com dificuldade. Para você não gastar muito tempo também nessa revisão.
Então lembre-se, tá? Eu estou aqui fazendo uma revisão sobre revisão com você. Quando você tem uma matéria normal, né, uma matéria comum que cai em muitos concursos, você, consequentemente, tem muitas questões para resolver. Se for língua portuguesa, direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, são questões quase infinitas que você pode resolver. Beleza. Se você não tem mais questões para resolver, já resolveu tudo que tinha, então você vai para os resumos. Use os resumos como forma de revisão. E se você sentir uma deficiência, você pode partir. Resumos e mapas mentais, tá? Se você sentir uma deficiência, você pode voltar, né? Volta mais uma casa, né, dos resumos para os seus grifos e suas anotações do PDF, além do material escrito. Se ainda assim o negócio ainda está complicado, volta mais uma casa e vai para a videoaula. Se ainda assim não deu, você volta mais uma casa e vai para o material em PDF. Essas são as formas de revisar que a gente tem. Não tem como fazer mágica. Não tem como fazer mágica. Você pode até criar suas próprias questões para resolver depois. Ah, uma coisa legal que dá para fazer, isso aí eu incentivo o pessoal, inclusive, a fazer na comunidade, é o seguinte: quando você tiver um amigo que está estudando o mesmo concurso que você, né, ele não é apenas um amigo, é um companheiro de jornada. Então você chega para essa pessoa e vocês podem trocar questões. Isso aí eu fiz numa determinada época e foi massa, foi uma experiência muito, muito boa. E era justamente isso. Eu falei como é que você elabora a questão, né? Lembra, não tem criatividade. Questão, se for questão de legislação, então não tem criatividade. Pegou a lei, elaborou a questão. A lei aqui, a questão aqui. Beleza. E aí você pode combinar com seu amigo, que é o seguinte: ó, vamos lá, hoje a gente estuda a aula tal, tu prepara 20 questões aí, eu preparo 20 aqui e a gente troca. Aí você entrega as suas para ele responder e ele entrega as dele para você. E aí você consegue ter questões para treinar, né, que foram elaboradas pelo seu companheiro de jornada ali, seu amigo e tal, que está ali na força ajudando junto com você. Beleza? Gente, vou ficando por aqui então. Deixe sua curtida aqui neste vídeo. Se você quiser conversar comigo também, deixe seu comentário, eu sempre respondo tudo que aparece. E me siga, né, nas outras redes sociais. Estou sempre à sua disposição aqui com conteúdo para todo lado, para mostrar para você como aumentar o seu percentual de acerto de questões e conquistar a sua tão sonhada vaga no serviço público. Meu nome é Paulo Guimarães, eu desejo para você sucesso, bons estudos e até a próxima.